Muito boa tarde a você, seja muito bem-vindo ao programa Salutes dessa segunda-feira, dia 3 de julho de 2017. Nós vamos falar hoje de um problema que o Brasil é o campeão mundial, para você ter uma ideia. O Brasil é campeão de distúrbios, de transtornos de ansiedade. Em 2015, um trabalho apontou que quase 19 milhões de pessoas aqui no país sofriam com ansiedade. Aí duas coisas que a gente precisa levar em conta. Primeiro, a estatística brasileira, que no meu modo de ver sempre está aquém da realidade. Ainda assim, 19 milhões em 2015, esse número cresceu bastante até hoje. Quem nunca sentiu as mãos, excesso de suor nas mãos, né? Excesso de suor no corpo, dor de estômago, aperto no peito, suor frio quando vai fazer uma entrevista de emprego, a gente vai conhecer aquela menina que você conhecia pela internet, vai conhecer pela primeira vez e vice-versa, né? A menina vai encontrar com um menino, enfim, todas as vivências que a gente vive no futuro com um certo sentimento de muita apreensão. A ansiedade pode levar a outros tipos de transtornos, né? Transtornos de obsessão compulsiva, por exemplo, transtornos de obsessividade, etc. De fato, a ansiedade ataca muitas pessoas e esse número está subestimado, segundo eu entendo, porque muitas pessoas nem sabem que sofrem com esse problema. Além disso, muitas pessoas escondem, não porque não querem mentir, mas que não querem talvez admitir que possam estar sofrendo com a ansiedade. Aqui no programa de hoje nós vamos falar o que é a ansiedade, como é que ela surge, como é que a gente pode tratar do ponto de vista até autônomo, né? As pessoas podem se tratar, fazer prevenção da ansiedade e como a medicina contemporânea trata com drogas, psicotrópicos, remédios antidepressivos e etc. E como nós, em terapia ortobiomolecular, a acupuntura e a própria terapia neural, pode ser uma importante ferramenta para tratar esse distúrbio. Tudo isso para que o Salutes cumpra com o seu objetivo, estar sempre em ressonância com a própria vida. Muito bem, todos praticam a ansiedade de uma maneira geral, não é um grande distúrbio, ela é até importante, assim como o estresse, ela é importante para mobilizar determinados tipos de ação, atitudes. Óbvio que a gente chega aqui, vai entrar ao vivo, a gente fica ansioso antes de começar o programa. Os entrevistados então nem dizer, né? Principalmente porque eles não estão acostumados diante da iluminação, diante das câmeras, diante de uma transmissão ao vivo. Nós que estamos acostumados, fazemos o programa aqui uma vez por semana, já há quase 9 anos, aliás, há 9 anos já fazendo o programa aqui, a gente fica ansioso. Imagina um entrevistado que não está acostumado, óbvio que fica ansioso. A gente lida com isso praticamente toda semana aqui. Todo evento que sai fora do conhecido, nós iremos ver no transcorrer da apresentação de hoje, todo evento que sai da zona de conforto, todo evento que sai do previsível, ele causa uma certa ansiedade. Mas ao mesmo tempo é muito importante que a gente não fique fixo às coisas sempre paulatinas, sempre previsíveis. É importante a gente enfrentar o novo, é importante estudar, ter novos conhecimentos, enfrentar novas situações. Sempre é muito importante. Até do ponto de vista neural é importante. Você criar novos trâmites, novos caminhos neuronais dentro do próprio cérebro. Isso é tão importante. Por exemplo, um médico amigo sempre me falava que mesmo que você vá da tua casa para o seu trabalho todos os dias, é importante você fazer caminhos diferentes, para que você estimule novas conexões neurais, sempre buscando o novo. O novo causa ansiedade, geralmente, mas ele deve ser enfrentado. Então eu vou pedir para o Xerec, nós estamos estreando aqui o tal do Chroma Key, o Salutes ficou meio para baixo, né? Eu fiquei bem no meio dos Salutes aqui. Nós vamos agora entrar com o meu computador para uma apresentação para falar sobre a ansiedade. Vamos lá, Xerec?
falamos com os trabalhos técnicos do Xerec. A ansiedade e nossos métodos de tratamento. Estou vazando aqui, tomando um golinho de água. Muito bem, e aqui tem uma apresentação rápida do que eu sou formado pela Associação Brasileira de Acupuntura, fui professor do curso regular de formação de acupuntura e diretor da ABA, sou especialista em psicopatologia pela USP, pós-graduado em acupuntura, fiz cursos livres de EFT, Emotional Freedom Technique, psicologia da transformação, e também eu tenho uma pós-graduação lato sensu em ortobiomolecular e biorressonância aplicada à saúde. Aqui algumas coisas do meu currículo, que eu também não vou perder muito tempo aqui, mas importante aqui que eu fui palestrante na primeira Conferência Internacional de Saúde Quântica, ao lado de palestrantes internacionais como o próprio Amit Goswami, que eu gosto bastante. Fiz cursos de biomedicina alemã com o Dr. Francisco Viana, com o Dr. José Roberto Cáter, enfim. Vamos ao que interessa. A revista Isto É publicou, no final de fevereiro passado, essa pesquisa de 2015, apontando que o Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. Para se ter uma ideia, lá em 2015, foram 18,6 milhões de brasileiros que viviam com algum transtorno de ansiedade. Naquele mesmo ano, 11,5 milhões de pessoas com depressão no país. Como eu disse no início do programa e também na nossa live, penso eu que esses números estão subestimados, né? A pesquisa já naquela época poderia ser maior, porque muitas pessoas não falam que sofrem da patologia, e além disso, em 2 anos, esse número também deve ter crescido bastante. Com esses números, o Brasil lidera na América Latina e no mundo, com 9,3% da população com algum transtorno de ansiedade. Esta taxa é 3 vezes superior à média mundial. 3 vezes superior à média mundial. Os índices brasileiros também superam de uma forma substancial taxas identificadas nos demais países aqui da América do Sul. No Paraguai a taxa é de 7,6%, no Chile 6,5% e no Uruguai 6,4%, no Brasil 9,3%. No caso da depressão, a OMS estima que 5,8% da população brasileira é afetada pela depressão, que coloca o país no 4º lugar com a maior prevalência do problema de saúde. O ranking de depressão é liderado pela Ucrânia, com 6,3% da população, depois Estônia e Estados Unidos e Austrália, na segunda posição, com 5,9% da população. O que é a ansiedade? Na verdade, a ansiedade, ou a ânsia, ou o nervosismo, o que é isso? É uma característica biológica, ou seja, do corpo, que antecede momentos de perigo. O problema maior é quando esse perigo é real ou imaginário. Sensações desagradáveis, como vazio no estômago, coração batendo mais rápido, uma certa intensidade de medo, um aperto no tórax, transpiração, como falamos, a sudorese, e outras alterações associadas à disfunção do sistema nervoso central, o SNC. Excessiva excitação do sistema nervoso central é muito parecida com o medo, embora esse tenha fator desencadeante, real. O medo tem uma situação real que pode vir a acontecer. Vou pular de paraquedas, eu vou subir numa montanha russa, eu tenho um fato ligado à realidade que me causa medo. Na ansiedade, o estímulo já é considerado subjetivo, ou seja, é algo mais para o campo sensorial, emocional, embora a ansiedade apresente uma intersecção entre o físico e o psíquico. Do ponto de vista físico, pode ocorrer taquicardia, sudorese, tremores, tensão muscular, aumento das secreções urinárias e fecais, aumento da motilidade intestinal e cefaleia, conhecida dor de cabeça. Para quem tem cefaleia, dor de cabeça, fizemos há 3 semanas atrás um programa sobre cefaleia, sobre enxaqueca e como é que nós, das terapias ortobiomoleculares, terapia neural e acupuntura tratamos, tá? A exemplo do programa de hoje.
Eu, particularmente, tenho um distúrbio de urinário. Eu tenho que fazer uma viagem, tenho que fazer muito voo e etc. Eu realmente começo a fazer muito xixi no aeroporto, no avião, algumas horas antes. Me dá um distúrbio urinário bastante grande. Eu sempre estou urinando com muito mais frequência quando estou passando por um processo de ansiedade. A ansiedade, como escrito aqui no nosso... Aqui? Não, aqui. Isso. Ainda estou perdido aqui. Não. Aqui. Aí, assim. Tem que mostrar para lá. No nosso slide, aqui, então se mostra que a ansiedade é desencadeada por preocupações, né? A preocupação ou a pré-ocupação é ocupar-se de algo antecipadamente, antes do fato ocorrer. É uma incerteza que pode despertar o pessimismo, a sensação de que algo muito ruim pode vir a acontecer, precisa-se fazer alguma coisa para tentar evitar o pior e dificuldades em atingir metas e objetivos. É preciso entender que a ansiedade é normal, como eu disse na abertura do programa. É muito comum a ansiedade, como eu disse, o entrevistado que vai dar a entrevista pela primeira vez aqui na UTV, nós mesmos que vamos apresentar o programa, embora com experiência, a gente fica ansioso para que nosso programa seja bem feito, né? Que atenda a demanda dos nossos teleinternautas, né? O problema é quando ela é exagerada e passa dos limites lógicos e normais. O que ela ocorre do ponto de vista biológico? Essa ansiedade excita o sistema nervoso, tem uma produção de neurônio, e essa produção superior, essa grande produção de neurônio, exige uma atividade para se descarregar toda essa química gerada. Normalmente, ela é desencadeada quando a pessoa entra em contato com situações novas e desconhecidas, ou quando a situação contém uma carga de valor afetivo acima do normal. Você tem que enfrentar algo diferente da tua normalidade. Como é que a gente pode identificar, do ponto de vista físico, que você está num estágio ansioso? O corpo fica mais tenso, há necessidade de se movimentar fisicamente, tanto os pés, as mãos, ocorre uma inquietação geral do corpo. Lembra que às vezes você vê nas pessoas, numa determinada reunião, a pessoa batendo o joelho, batendo a perna, né? Fica batendo o pé no chão, tá. Esse é o típico estado de ansiedade. Distúrbios de respiração, né? A respiração fica acelerada, o pensamento mais agitado, muitas ideias passam pela cabeça ao mesmo tempo, e com isso a mente fica confusa e não sabe direito o que a pessoa mesmo quer. Outros sintomas: dor de cabeça, como eu disse, distúrbios intestinais, tensão muscular, dor no peito. Conforme a sintomatologia, a ansiedade pode se apresentar também como fadiga, insônia, falta de ar, sufoco, dor no peito. Também palpitações, taquicardia, picadas nas mãos e pés, confusão mental, instabilidade emocional, sensação de desmaio, sudorese, que é o excesso de suor, arrepios pelo corpo e as próprias mãos úmidas. Isso acontece muito. Às vezes a gente está fazendo um tratamento de acupuntura ou vai começar um tratamento de acupuntura, eu geralmente pego a palma da mão das pessoas para saber se está com úmida, se está com muito suor. Quando isso ocorre, geralmente a pessoa está ansiosa, está com receio, está com medo. Mas há outros sintomas, como aqui a boca seca, e agora virou aqui. Boca seca, contrações, eu vou ler aqui para vocês, tá? Tremores, tensão muscular, isso, boa, Xereque. Descontrole intestinal e urinário, dificuldades em engolir, a pessoa sente como se tivesse um nó na garganta, dificuldades para relaxar e, consequentemente, também dificuldades para dormir. Ou ainda, tortura ou vertigem, vômitos incontroláveis, sensação de impotência. Eu não sei o que fazer para tratar desse assunto. Então, pessoal, a gente precisa acordar para a realidade. Óbvio que não devemos abrir mão de nossos objetivos, mas é preciso que eles sejam atingidos quando possível e necessário no plano real e não na cabeça, ou seja,
não do ponto de vista ilusório ou de apenas emoção. A ansiedade a gente percebe, deixa eu dar só uma olhada, Xeré, aqui, como é que está a nossa página no Facebook, porque eu coloquei aqui ao vivo, _saludes_ansiedade, perguntas por aqui. Você quer participar do programa, quer encaminhar perguntas, por favor, entre na minha página pessoal, tá? Porque eu estava fazendo a página do Saludes, mas está causando um pouco de confusão. Então, na minha página JC Baldan, vocês podem comentar, participar do nosso programa de hoje. Carlos Lacerda fala, eu acho que eu tenho isso. Talvez tenha, muitas pessoas têm, todos nós passamos por momentos de ansiedade. Muito bem, a ansiedade, transições, animação, apresentação do slide atual. Muito bem. A ansiedade está ligada também à baixa autoestima. Sentimentos de incapacidade de realizar tarefas ou de algo que lhe dê prazer. Medo também, inclusive, de realizar estas tarefas, mesmo ainda que não se tente, em níveis muito alto, muito alto, a ansiedade pode apresentar-se como excesso de timidez ou mesmo a depressão. Impede que a pessoa desenvolva seu potencial intelectual, o aprendizado chega a ser bloqueado e chega a interferir na inteligência social. Patologias associadas à ansiedade. Quando a ansiedade fica muito recorrente e intensa, a ansiedade também pode gerar o que as pessoas conhecem hoje como síndrome do pânico, que é uma crise ansiosa aguda. Ocorre uma excitação como descarga de noradrenalina, que é um neurotransmissor produzido nas suprarrenais, no locus cerúleus e no núcleo amigdaloide. Ou seja, há um excesso de neurotransmissor. O que a gente poderia entender por isso? O sistema nervoso central e a nossa mente necessita de conforto, segurança e bem-estar, para que a gente sempre repouse e tenha o bem-estar. Então, o conforto e a segurança aparecem sempre para nós como situações conhecidas. Quando a gente tem que enfrentar o novo, obviamente que esta situação de conforto e também de segurança acabam sendo atingidas. A gente não tem nem o conforto, tem o desconforto do novo, a insegurança para o novo, e esse repouso e bem-estar a gente acaba sendo incomodado porque a gente está preparado mais para a luta ou para a fuga, né? São as situações que também ocorrem com estresse. Há um alerta para a situação de perigo, por isso ocorre o que a gente chama de estado ansioso. Bom, se a gente for analisar pela história da humanidade, a gente pode falar que faz muito pouco tempo que saímos dos tempos da caverna, quando os perigos de vida e a necessidade de luta eram muito constantes. Então, ocorre essa excitação do sistema nervoso central como forma de estímulo ao corpo para que possa haver tanto uma luta quanto uma fuga, o perigo de vida. Hoje, esses medos não são de enfrentar os monstros nem os bichos da época da caverna, mas nós temos uma série de medos, principalmente de perdas de status, de conforto, de poder, de afetos, de amizades, privilégios, vantagens, vaidade. Hoje a nossa sociedade, baseada no capitalismo moderno, ela é muito competitiva. E todos esses fatos, geram medo de perdas. Eu vou repetir, como vocês podem ver aí: status, conforto, poder, afetos, amizades, privilégios, vantagens e vaidade. Fatores que podem também despertar ou disparar o estado ansioso. Se o indivíduo estiver desequilibrado emocionalmente, um simples contato com o novo causa um estado de ansiedade, assim como situações inesperadas e também desconhecidas. Com essa excitação do sistema nervoso central, ocorre ainda uma aceleração maior do pensamento, como se estivéssemos elaborando, planejando uma maneira de nos livrar do perigo e da maneira mais rápida possível. O risco maior é a gente cair no chamado círculo vicioso, porque o movimento mental causa uma confusão mental,
você não consegue tomar atitudes, ações para resolver esse problema, porque é um estado muito mais emocional do que como real e objetivo. O real e objetivo está mais ligado ao medo, à ansiedade por situações mais imaginárias, portanto ligadas mais às questões emocionais e subjetivas. Mente, o que não impede a ação, óbvio, né? Porque são questões emocionais, não tem como você atuar objetivamente contra um monstro imaginário, né? Então você tem uma confusão mental, você não pode ter uma eficiência na ação, aumenta com isso a maior sensação de perigo e uma incapacidade de se livrar dele. Tudo isso, o que faz acontecer? Aumenta ainda mais o estado ansioso. Por isso chamado esse círculo vicioso. Nesse círculo vicioso, com esse slide também quer dizer o seguinte: o movimento impulsivo para a mente se acelerar e de precisar ter tudo sob controle para poder usufruir do repouso e conforto faz com que ela se excite ainda mais. Se o problema não tiver uma solução mental imediata, como acontece na maioria dos casos, temos ansiedade patológica que tende a se cronificar e piorar com o passar dos anos. Origens. A ciência fala que a ansiedade pode ser genética, quando a pessoa herda de seus ancestrais, dos seus antecedentes, uma predisposição para esses sintomas. Vamos por aí um pouquinho. Nestes casos, a criança pode ser agitada, às vezes hiperativa, chora com facilidade e às vezes tem dificuldade de dormir. Entretanto, mas porém, contudo, todavia e entretanto, a epigenética fala hoje que o meio pode modificar as expressões genéticas, ou seja, você pode até ter características genéticas que podem estar presentes na estrutura do teu DNA. Entretanto, elas necessitam de um fator desencadeador, que pode muito bem ser controlado e chegar mesmo a não ocorrer. Volta aqui para mim, Xerec. Ou seja, você pode ter na estrutura do teu DNA um traço para que leve para um determinado tipo de patologia, enfim. Mas ele precisa ter dentro de um processo de estímulo externo para que ele se manifeste. E hoje há técnicas, mesmo que você saiba que tenha uma estrutura de DNA, de você calar este gene, de você não favorecer que ocorra a sua expressão. Ainda que se prove que a família ancestrais, pai, mãe, avós, tios, etc., tenham determinados tipos de distúrbios, sejam eles quais forem em relação ao DNA, inclusive da ansiedade, eles podem ser calados, eles podem ser tamponados, ou seja, evitar que eles se manifestem, tá? Isso fala sobre a epigenética. A segunda possibilidade da etiologia, ou seja, da origem da ansiedade, é uma infância carente e problemática. Aí a coisa fica um pouco mais complicada. Dificuldades dos pais, principalmente da mãe, de passar afeto e suprir as carências afetivas das crianças. Isso é muito comum. A gente que trabalha com terapia neural e também com a terapia ortomolecular, a gente faz uma anamnese no consultório. Um dos pontos básicos da anamnese, para a gente aprofundar e chegar nas raízes dos problemas, a gente sempre pergunta sobre traumas de infância. A gente vai lá na história da infância e relacionamentos com pai e mãe, né? Como é que foram, quais são as situações que ela ficou submissa, em que ela foi ridicularizada, em que faltou afeto, que a pessoa se tornou insegura, e etc, e etc, e etc. Todas essas situações podem gerar uma insegurança importante e tornar a criança mais exposta. A criança na época e depois os adultos, né? Mais expostos quando há a possibilidade de um condicionamento de que coisas ruins e sensações negativas, emoções negativas, podem ocorrer a qualquer momento.
A terceira possibilidade de origem é a dificuldade de incorporar fatos e intercorrências novas ou desconhecidas. O velho ou o conhecido sempre traz maior sensação de segurança e também de controle, enquanto que o novo, por sua vez, tem a capacidade de potencializar a sensação de medo, no sentido de que algo ruim ou perigoso pode vir a acontecer. Ou seja, a pessoa, infelizmente, desenvolve resistência às mudanças. Mudar sempre é muito mais difícil do que manter o novo, porque o novo é conhecido, o novo te traz segurança, o novo te traz conforto. Quando precisa ir para o novo, ter processos de modificação, tanto da personalidade, do padrão emocional, do trabalho, enfim, qualquer novidade, o que for novo na vida da pessoa, vai gerar desconforto. A gente até brinca, tem que sair da área de conforto. Para crescer, nós temos que enfrentar áreas de desconforto com frequência, verificar o que é o novo e partir para o seu conhecimento. Então, como eu disse aqui na TN, né, na terapia neural, a gente levanta os traumas de infância, como grandes sustos, perdas afetivas ou materiais, problemas de relacionamentos em relação ao pai, quando a pessoa, né, o pai ou bate ou coloca numa situação inferior, ridiculariza na frente de outras pessoas, enfim. Então, é uma série de possibilidades que podem ocorrer durante a educação, no período da infância, que pode criar um núcleo ali que pode gerar depois ansiedade no futuro. Isso precisa ser trabalhado, né? Junto com a psicoterapia, com a terapia neural, com a acupuntura, a terapia ortobiomolecular, com tudo. Né? A gente trabalha, a gente defende aqui no Salutes a multidisciplinaridade sempre. Esses distúrbios podem gerar transtorno obsessivo-compulsivo, transtornos de ansiedade, transtornos ligados à hipocondria, quando a pessoa precisa sempre de tomar medicamento, sempre acha que está doente, transtorno histérico, quando a pessoa perde a calma, perde o controle das emoções, enfim. E o fóbico, né? A pessoa que tem medo de tudo. Como é que a medicina contemporânea, deixa eu ver que horas são, agora 14 horas e 35 minutos, estamos na metade do nosso programa, ainda não temos perguntas. A Rejane Teixeira, Cládice Felizardo, Isabel Cristina, Gisela Baroni, Érica Ribeiro Senise, Ricardo Parra, nosso colega aqui da UTV, Leonardo Campos, Maria Tereza Kern, Leonardo é professor lá em Minas Gerais, Maria Tereza Kern, lá do Sul, Ed Baldan, Cordeiro Colchões Quânticos, Lilian Paves, Luciana Fernandes, Fernanda Nutricionista e Rejane Teixeira estão curtindo o nosso programa. Nossa live, que foi muito bem humorada hoje, nós brincamos bastante, eu recomendo, está aqui embaixo na minha página do Facebook, tem muitas pessoas que já curtiram, a gente brincou bastante aqui antes do programa, que é um jeito de relaxarmos um pouco também, antes de começar o programa, e combater a ansiedade, que aliás é uma das possibilidades, né? Você brincar um pouco com essas situações que podem vir a ocorrer. Estou gostando desse chroma key aqui. A medicina ocidental trabalha principalmente com farmacologia e há 3 tipos de remédios, todos sob prescrição médica. Exigem receita azul, têm tarja preta e podem causar dependência. A primeira classe são os ansiolíticos ou tranquilizantes. Ansiolíticos é para combater a ansiedade. Eles praticamente anestesiam parcialmente a sensibilidade neuronal. A segunda classe de remédios são antidepressivos, que aumentam o nível de energia psíquica, faz a pessoa se sentir mais forte, diminui a quantidade de preocupações e também reduz o medo, aumenta a percepção e clareza e faz a pessoa se sentir mais segura, portanto, menos ansiosa, mas sempre lembrando que esse é importante, é um remédio importante, pode ser utilizado em determinadas fases, mas são drogas, né? E o terceiro tipo de medicação, esse é mais pesado, são os chamados tranquilizantes maiores ou antipsicóticos, em casos mais graves onde a ansiedade atinge
picos muito altos estão associados mais às doenças mentais mais graves, com alteração do pensamento e da senso-percepção. Nós aqui pelo nosso lado trabalhamos com esse território aí que é a medicina tradicional chinesa. A gente faz um levantamento pelo pulso, né? Aí são um mapa do pulso, PMS é profundo, médio e superior, né? Mais superficial, na verdade, profundo, médio e superficial, e tem os segmentos aí da artéria radial, né? Então, para os colegas já sabem, mas o C, que você está vendo aqui, C é coração e intestino delgado, embaixo fígado e vesícula biliar, mais para baixo rim, excreção, rim, filtragem e B, bexiga. E do outro lado, à sua esquerda do vídeo, P é pulmão e G é intestino grosso, BA é baço, PA é pâncreas, depois estômago. Sexualidade e circulação e triplo reaquecedor. Voltando aqui para mim, Xeré, claro que todos os distúrbios de ansiedade têm origens diferentes e as pessoas lidam também com sintomatologia diferente e como lidam também de uma maneira também diferente. Então a gente está falando que a gente pega pelo pulso para fazer a individualização do tratamento. Sempre, né? No final, mais para frente, eu vou colocar alguns pontos que a gente pode utilizar em acupuntura, mas sempre lembrando que não trabalhamos com protocolos, com regra ou receita geral para todo mundo. Nós tratamos de indivíduos, nós tratamos de pessoas, não tratamos de patologias. Para tratar de pessoas e não de patologias, para tratar de indivíduo e não de doenças, nós temos que individualizar o tratamento. Nós temos que individualizar, inclusive, os pontos de acupuntura que iremos utilizar em determinada sessão. E mesmo as pessoas que fazem acupuntura semanalmente, os pontos que a gente utiliza numa sessão não necessariamente são repetidos na sessão da semana seguinte, por exemplo, né? Eu, particularmente, faço uma ficha do paciente, eu coloco como é que está o mapa energético daquela sessão, quais foram os pontos que eu utilizei. Na sessão subsequente, a gente faz uma reavaliação energética, um outro mapa energético, primeiro para saber se nossas medidas que nós tomamos, nossas indicações dietéticas, né, sobre indicações alimentares, se a pessoa tomou os produtos que a gente indica, enfim, se isso está surtindo efeito ou eles precisam ser ampliados. Essa avaliação energética é uma ferramenta muito importante, porque a gente sabe dá para avaliar a eficiência e a eficácia do nosso tratamento. Né? A pessoa tem que seguir a dietética, a dieta, tem que tomar os produtos ortobiomoleculares que a gente indica, a gente faz a acupuntura e avalia na sessão subsequente se estamos atingindo o nosso objetivo. Obviamente que toda essa questão fisiológica, ela também se faz do ponto de vista energético. Por exemplo, nós temos os 5 elementos na medicina chinesa, que são madeira, fogo, terra, metal e água, como está aqui no nosso diagrama. Então, pelas setas fixas, né, a gente vê que a madeira gera o fogo gera a terra gera metal gera água, que por suas vezes gera a madeira. É o chamado ciclo de geração. E também é um ciclo de repressão. Madeira esgota a terra esgota a água esgota o fogo e o fogo derrete o metal e o metal corta a madeira, que por sua vez reprime a terra. Então é sobre o equilíbrio que nós trabalhamos dessas funções, desses elementos de geração, um gera o outro, e de repressão, um reprime o outro. Então temos que ter um equilíbrio entre estes dois ciclos de geração e repressão para que haja a saúde. Cada um destes elementos tem um órgão e uma víscera, e esses órgãos e vísceras se comunicam por intermédio deste pentagrama segundo essas regras de geração e repressão.
Portanto, o equilíbrio desses órgãos e vísceras tem que estar equilibrados na geração e na repressão. Se um órgão sobressai ou uma víscera sobressai em relação a este equilíbrio, ocorre uma patologia, porque uma outra víscera e um outro órgão irá sofrer com isso e vai ficar subestimulado. Um fica superestimulado e o outro subestimulado. E aí nós precisamos fazer umas receitas de acupuntura para que podemos ter um equilíbrio visceral. Aqui são dos órgãos e não vísceras, mas os órgãos e os elementos. O coração ligado ao fogo, o baço pâncreas ligado à terra, pulmão ligado ao metal, os rins à água e o fígado à madeira. Em relação às emoções, o coração é responsável pela alegria, o baço pâncreas pela reflexão e também pelo pensamento, o pulmão com a tristeza, rins com o medo e o fígado ligado à raiva. Obviamente que a pessoa ansiosa que nos procura, nós temos que tratar um distúrbio de ansiedade, a gente tem que ver primeiro também qual a predominância destas emoções para podermos, ou essa predominância vai indicar um distúrbio em algum desses órgãos, né? E aí isso facilita a nossa atuação de maneira geral. Estampa esse slide para mim, por gentileza, Shirek. O coração, e aí quando eu coloco aqui esse menos, significa coração fraco. Do ponto de vista, obviamente, energético. Então a pessoa tem muita emotividade, ou seja, também é um dos processos dos distúrbios de ansiedade. Esse maisinho, esse mais pequenininho, esse maisinho, significa excesso no meridiano do coração. Então ocorre estados de excitação, sonhos abundantes, agitação em geral e insônia. O fígado em insuficiência, né, com pouca energia, a pessoa é temerosa, também quadro de ansiedade por conta de receio, de medo. Se houver excesso de energia no fígado, a pessoa tem muitos estados de raiva. Baço pâncreas em insuficiência, a pessoa apresenta cansaço mental, dificuldade de concentração, excesso de energia no baço pâncreas, obsessão, que também gera um estado de ansiedade e também ideia fixa. O pulmão em insuficiência gera angústia, em excesso pode trazer tristeza ou excitação. Os rins com insuficiência geram quadros de indecisão, medo e apreensão, e excesso de energia, autoritarismo e extravagância. Como a gente vê, a acupuntura tradicional chinesa prevê tratar de distúrbios emocionais por conta desses quadros, né? Cada emoção ligada a vísceras e órgãos. E a gente trabalhando órgãos e vísceras que estão subenergéticas para equilibrar, ou que estão com super energia também para acalmar, descer um pouco a quantidade de energia e também ajudar no equilíbrio. Se a gente levar em conta os quadros de geração e repressão, a gente sabe que a alegria, depois de muita alegria, depois de uma festa, você sai, é muito estado de alegria. Normalmente a pessoa tem um domingo, né? Você vai na festa no sábado, no domingo você está mais reflexivo, né? Teu time ganhou lá de futebol, eu assisto muito pouco futebol, mas quando você tem uma coisa de muita alegria, normalmente depois te leva a um estado mais reflexivo. Essa reflexão normalmente gera estados de tristeza. A gente vê que tudo é passageiro, inclusive a vida. A gente tem um dia vai morrer mesmo, né? Isso é um fato. E aí a gente começa a ficar um pouco triste, um pouco mais filosófico. Essa tristeza pode gerar um quadro de medo e o medo acaba gerando depois uma raiva. Notem que essas emoções, de uma maneira geral, são emoções do inconsciente coletivo. Todos nós sentimos. Você não pode ser uma pessoa 100% alegre, senão você é um bobo da corte. Você também não pode ser uma pessoa só reflexiva, sem tomar ação. Você corre o risco de você ficar com pensamentos obsessivos e ideias fixas. Você também não pode ficar só triste, a tristeza movida pela reflexão. Esse medo que gera
a tristeza gera, o medo, esse medo gerado pela tristeza, também é comum que nós sintamos, né? É importante também sentir medo, é importante. A falta de medo, destemor, também é patológico, tá? As pessoas que arriscam muito a vida de atravessar uma corda entre aqueles 2 prédios de 350 andares, pode ser uma atividade de arte bacana, de circo bacana, mas se a pessoa tem isso como uma atitude constante, né, não tem medo de nada e coloca a vida em risco, esse destemor também é considerado uma patologia. E esse medo geralmente pode gerar a raiva. Levando em consideração aquele pentagrama do ciclo de geração e de repressão, a gente pode trazer isso para as emoções. A alegria reprime a tristeza, ou seja, se você está muito triste, procure fazer coisas que possam te alegrar. Ouvir uma música que você goste, ir ao cinema, vai dançar, sai para jantar num restaurante que você goste, faz coisas que te causem a alegria. Para reprimir a raiva, seria legal a gente trabalhar com coisas ligadas à tristeza, né? Pode ser até um Samuel Barber, por exemplo, aquelas melodias maravilhosas, mas que tem uma conotação e um tom de tristeza, por exemplo. A raiva reprime a reflexão reprime o medo e o medo reprime a alegria. Então, esse aí é um quadro de repressão e das emoções. Antes de eu ver aqui, volta aqui para mim, para eu te ver se tem alguma pergunta. Ninguém está perguntando nada? Que coisa, pelo menos estão curtindo, né? A Ione Lino, o Márcio Coronato, Cordeiro Colchões, Isabel Cristina, Ed Baldan, Érica Ribeiro Senise, acupunturista lá do Paraná, colega, Ricardo Parra, também nosso amigo aqui da UTV, Gisela Baroni, Lilian Paves, Leonardo Campos, Luciana Fernandes, Maria Tereza Kerni, Fernanda Nutricionista, Regiane Teixeira e Cládice Felizardo. Estamos no ar. O Neto Pinataro está falando agora. O cálice para sempre. Estamos aqui ao vivo e eu estou com uma chamada aqui. Tem perguntas aqui sim. A Isabel Cristina, pelo qual agradeço a participação. Os sintomas da depressão e da ansiedade são bem parecidos. Como fazer para diferenciar? Ou podemos dizer que são transtornos irmãos associados? Bem, os sintomas da depressão e da ansiedade são bem parecidos sim. Normalmente a ansiedade ela pode começar antecipadamente. Ela começa primeiro com a ansiedade e ela pode gerar um estado depressivo, né? O excesso de crise de ansiedade com predominância de taquicardia pode levar a patologias cardiovasculares. São muitas dúvidas que parece que é a minha praia, diz a Isabel Cristina, que é estudante de farmácia. Isabel, o excesso de, se pode haver a taquicardia, pode gerar patologia cardiovascular. Eu creio que isso pode vir a ocorrer, mas não creio que seja uma situação normal, não, né? Porque essa taquicardia ela é momentânea, ela é rápida, ela é ligada às questões emocionais, mas não são ligados os distúrbios patológicos de uma maneira geral. Eu não entendo isso como da cardiologia, de você ter um problema no coração por conta da ansiedade. Eu quero fazer um anúncio aqui do curso, 11º curso do nível 1 aqui em São Paulo, sábado, dia 15 de julho de 2017, nesse sábado, dia 15 de julho, das 9 ao meio-dia e das 13 às 17. No domingo, de 16 de julho, das 9 da manhã às 17 horas, são 14 horas aula. O valor custa R$1.190, R$1.190. O curso é na Alameda Jaú, número 72, no Jardim Paulista.
O 12º curso de nível 1 em Porto Alegre será no dia 22 de julho, no sábado, das 9 às 17 horas, e também no domingo, das 9 e também às 17 horas, com carga horária de 14 horas, também o mesmo valor, no local Flor de Lótus, Aromaterapia, Avenida Iguaçu, em Petrópolis, no bairro de Petrópolis, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O curso é de Bioeletrografia Digital. É um curso de capacitação. São Paulo, então, aqui em São Paulo, dia 15 e 16 de julho. Porto Alegre, dia 22 e 23 de julho. Mais informações pelo site bioeletrografiagdv.com.br. Repetindo, o site bioeletrografiagdv.com.br. Maiores informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 19 9920-21351. Repetindo, o WhatsApp 19 9920-21351. Telefone 19 354 12431. 19 354 12431. Ok? É o curso de bioeletrografia promovida pelo Neto Pinhataro, que esteve aqui falando sobre esse problema. Tem mais perguntas aqui, deixa eu dar uma olhada. Isabel, eu não sei se você respondeu as questões. Eu coloquei eu acho que eu respondi as tuas questões. Você, por favor, coloque aqui no Face se eu respondi, se você depende de se quer mais alguma explicação do que foi dito. A gente está aqui à disposição, tá bom? Então, dando continuidade aqui, nós temos... Ih, acabou o nosso tempo, é isso? Acabou? Nossa Senhora, então vamos lá, rapidinho. Tem alguns pontos de acupuntura do slide atual. Vamos lá, pontos de acupuntura que a gente normalmente pode utilizar no nosso consultório. Vaso maravilhoso INOE, CS6BP4, trabalhando com os pontos Rim 1, C3, que é coração 3579, vesícula biliar 3443, vaso concepção 6, 14, 15, 16, VG20. Mas como eu disse, no momento a gente não fica seguindo o protocolo. Outra coisa que a gente trabalha no consultório com um aparelho, esqueci, o NeuroSpa, eu gosto muito desse equipamento. Ele é um microestimulador elétrico, atua diretamente no crânio. Utiliza a técnica CS, que é Cranial Electrostimulation, ou estimulação elétrica craniana. Consiste em uma forma segura de abordagem não farmacológica para tratar depressão, ansiedade, insônia, dor de cabeça, hiperatividade, doenças de déficit de atenção, entre outras. Eu utilizo esse equipamento junto com a acupuntura e terapia neural, ele amplia muito os resultados. Essas microcorrentes elétricas são emitidas por esse aparelho, aumentam os níveis de serotonina, beta-endorfina, GABA, DHEA, além de baixar os níveis de cortisol, produzindo aumento relativo de ondas alfa, padrões de atividade elétrica no cérebro, acompanhadas de sensações de relaxamento, serenidade e aumento do foco mental. Eu uso muito o NeuroSpa junto com a acupuntura e com a terapia neural. Aliás, coloca por gentileza, Xerec, o nosso GC da loja virtual. Esse aparelho está disponível na loja virtual para as pessoas, tanto para os terapeutas, para colocar nas suas máquinas, né, nos seus consultórios, quanto para o consumidor final. Ele é muito simples, são 2 eletrodos colocados aqui, eu particularmente uso na testa, no VB14, mas pode-se colocar também próximo à carótida para controle das ondas cerebrais. Na quântica, aí a gente fala da quântica, eu não vou explicar isso agora. Da terapia neural é uma coisa importante, porque esse mecanismo da terapia neural é a busca da autorregulação do sistema nervoso vegetativo, portanto também atuando no sistema central, trabalhando na substância básica, segundo Pischinger e Heine. A terapia neural não busca retirar sintomas, busca significados dos desvios da sua forma natural.
busca do momento perdido na história da vida do paciente mediante uma abordagem de singularidade e também de interdependência. Este programa vai subir para o YouTube e também estará disponível no site. Estou aprendendo, né? Por enquanto ainda está virtual aqui, eu estou meio perdido. Terapia neural trabalha com fluxo de informação e também problemas que causam mudanças no indivíduo e no todo como um todo. Terapia neural visa estabelecer o fluxo de informação adequado para que a pessoa encontre uma nova ordem, mas que seja de uma maneira harmoniosa para si mesmo e para o universo. Desta forma, a terapia neural atua para uma eco-organização que podem parecer, em princípio, um pouco caótica, mas busca a ecologia da mente e do corpo. Aí está, então, uma figurinha de brincadeira para que haja um distúrbio ou um equilíbrio ecológico. E para encerrar esse programa, eu gostaria de colocar uma frase de Abraham Lincoln: ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o ator da própria história. Porque se você ficar vítima, você fica preso no complexo, fica preso na dor, fica preso no passado, não vive situações novas, inclusive, não viver a ansiedade. Pode voltar aqui para mim, que eu quero voltar aqui para o Face para ver se eu tenho mais algum comentário ou... mais algum comentário aqui. Isabel respondeu, obrigada. Romina Soma falou, convívio com pessoas amigas ansiosas pode ser um pouco esgotante e demandar muita energia. Como se pode melhorar a convivência com pessoas ansiosas? Observa que as pessoas se livrarem do ansioso, fala, esquece, relaxa, durma, porque quanto mais ordens você der, pior a pessoa vai se sentir. É verdade, não vai adiantar nada. E também não é suficiente dizer, eu entendo, você está ansiosa. Obviamente, Romina Souza, realmente o convívio é bem difícil e quanto mais ordens der, obviamente vai piorar. A única coisa que eu sugiro nesses casos, Romina, é só ouvir, né? Só ouvir, balançar a cabeça e tal, para que a pessoa entre em contato com a própria realidade e com a sensação. Eu como terapeuta no consultório, quando eu quero que a pessoa reflita sobre o que a pessoa está me dizendo, eu não fico fazendo qualquer tipo de julgamento ou falando o que eu acho. Eu simplesmente fico em silêncio olhando para a pessoa. Só isso a pessoa vai acabar escutando mais o que ela acabou de dizer. Ela vai se ficar escutando, ela vai perceber, vai prestar mais atenção no que ela acabou de relatar. Então eu recomendo o silêncio. O silêncio pode ser muito terapêutico nesses casos. A Cristina fala, tem práticas de relaxamento e meditação indicados para casos leves? Excelente pergunta, Isabel, te agradeço. Como a respiração fica muito acelerada, uma das coisas que o indivíduo pode fazer, você pode fazer para evitar estados de ansiedade muito sérios e incontroláveis, é tentar respirar mais profundamente com o abdômen, principalmente. Enche o abdômen, a barriga bem embaixo. Respire mais profundamente, prenda um pouco a respiração e procure expirar também de uma maneira lenta. Então, inspire profundamente e devagar. Prenda um pouquinho o ar, 2 segundos, 3 segundos, nada mais do que isso. E expire lentamente. Procure se concentrar apenas na respiração. É difícil a gente se concentrar, é difícil manter o foco, é difícil meditar, mas com a respiração isso te ajuda e procure focar apenas na respiração. Isso vai fazer com que a ansiedade ceda, né? Você tenha um maior foco em você mesmo e aí você volte a olhar o que está gerando ansiedade com um certo distanciamento. Esse exercício de respiração costuma dar muito bom resultado. Chegamos ao final do nosso programa, o Xereque já está olhando feio aqui para mim. Ele já é feio, né? Olhando feio, vocês podem imaginar o que eu tenho que enfrentar aqui, né? Então, por favor, em relação a respeito a mim mesmo, né? E o meu senso estético, eu quero agradecer a vocês pela participação, pela curtição, desejando uma excelente semana
E segunda-feira, às 14 horas, estaremos aqui novamente ao vivo com o nosso programa Salutes, um programa que está sempre buscando maior ressonância com a vida. Muito obrigado a todos e excelente semana.